J'ai aimé le livre. Venci a aula de francês. Isso era uma coisa que eu tava querendo postergar hoje. Aí eu falando coisa de exame na internet. Mas enfim, achei que fazer, mesmo que seja pouco. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Buenos dias, gente. Começando mais um vídeo por aqui. Segunda-feira, dia 6 de março. E tô indo pro CrossFit e depois eu vou pra loja. Filmar um pouco da minha rotina pra vocês hoje, que eu quero organizar minha vida e ser bem produtiva no dia de hoje e durante essa semana, vamos ver. You fill my head with roses. I can't help but dream away. Olá, gente. Voltei da loja, fui no CrossFit, como eu disse. Na verdade, a minha ideia era filmar um pouco dessa manhã, mas esqueci totalmente. Cheguei lá no CrossFit e foquei em fazer a aula e esqueci. E na loja também tava cheia de coisas pra fazer. Não consegui filmar nada pra vocês da minha manhã. E agora já são 3 horas da tarde. E na verdade eu comecei até esse vídeo pra ver se eu me incentivava a fazer e cumprir tudo que eu tenho pra fazer hoje. Daqui 1 hora eu tenho aula de francês. E não tô muito afim de fazer aula hoje, porque eu preciso revisar umas coisas que tá bem difícil, mas eu não fiz. Então eu vou ver se eu dou uma revisada agora e vamos ver até as 4, que é quando começa a minha aula de francês. E eu quero fazer minhas unhas também, que eu não fiz o fim de semana. Quero fazer várias coisinhas assim que eu tenho postergado esses últimos dias. E isso era uma coisa que eu quero conversar com vocês durante o vídeo de hoje também, a respeito de postergar e rotina e tudo mais, disciplina, porque eu tenho sido uma negação. Mas é isso, eu vou revisar francês aqui, vou ver se eu vou participar da aula hoje ou não, e depois eu volto a falar com vocês. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no. J'habite em Málaga? À Málaga. Je suis testu. Eu não sei falar essa palavra. É tester. Je suis testeuse. J'ai aimé le livre. Eu não entendi. Não entendi nada. Has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. Dreaming of you.
Gente, terminei minha aula de francês, deixei um trechinho aí pra vocês e venci a aula de francês. Isso era uma coisa que eu tava querendo postergar hoje, mas venci, graças a Deus. E eu tenho percebido que eu tenho gostado muito de fazer francês. Eu geralmente postergo quando eu me sinto fora da minha zona de conforto, para algumas coisas, por exemplo, para aprender línguas. Só que toda vez que eu finalizo a aula de francês eu me sinto muito bem. É como se quando a gente vai treinar, que você não tá afim de ir, aí depois que você finaliza o exercício você fica se sentindo muito, muito bem. E é a mesma coisa com o francês. Eu tenho amado aprender francês, a estudar francês. E o meu professor, ele tira a gente muito fora da zona de conforto quando você tá fazendo alguma coisa errada ou não estudou muito um assunto que ele falou que era pra estudar. Ele chama atenção mesmo e ele é um francês, então ele é bem diretão assim, então ele fala o que precisa falar e já era. Mas enfim, terminei minha aula, tô bem feliz, muito feliz de ter vencido mais uma coisinha, mais um check na minha listinha de coisas pra fazer. E agora eu vou fazer uma pausa, porque uma meia hora mais ou menos, para descansar um pouco minha cabeça, porque eu tô há 2 horas estudando francês, fiquei 1 hora estudando, revisando as coisas e depois mais 1 hora de aula, então preciso dar uma descansada antes de fazer qualquer outra coisa. E eu acho que a próxima coisa que eu vou fazer vai ser editar um vídeo que eu tenho que subir no canal hoje e, enfim, seguir no dia e vocês vão me acompanhando. Hoje o Igor tá trabalhando das 4 às 2 da manhã, que é bem puxado. Eu acordei cedinho hoje, então eu não sei até quando eu vou conseguir ficar com ele, mas eu acredito que até uma meia-noite eu consiga fazer companhia pra ele. E enquanto isso eu vou estudando, porque eu tenho algumas coisas pra estudar. Tenho coisas pra fazer no computador também. Enfim, vocês vão acompanhar um pouco do nosso dia. E vou comer alguma coisa agora também, fazer uma horinha e depois eu volto. Dreaming of you, dreaming of you, dreaming of you, I'm dreaming of you. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Dreaming of you. Dreaming of you. 2 horas depois de editando um vídeo, terminei. Agora eu vou fazer a janta. Tá aparecendo no meu vídeo, minha filha? Eu não quero falar com a bandeira. Faz 6 meses que você não aparece no vídeo, as pessoas têm saudade de você. Tem nada. Gente, eu vou fazer a janta agora, porque hoje na hora do almoço a gente tinha resto de pizza. Resto de pizza que a gente comprou na promoção ontem. E aí não comemos janta direito. Então eu vou preparar a janta agora. E pra gente jantar. E aí eu vou ver o que eu vou fazer. Porque queria pintar a unha. Só que eu não sei. Acho que eu vou pintar, não sei. Deixa eu ver. 8 horas, 8, 9, 10, 2 horas lá. Acho que dá tempo, vamos ver. Não sei se vai rolar. Mas eu não esperava que ia demorar tanto pra editar o vídeo. Demorou demais. Demais. Mas enfim, deixa eu ver se eu meter o cepo aqui e fazer a janta, pra gente jantar, e depois eu vou decidir o que eu vou fazer. Porque eu queria mesmo pintar a unha, porque senão amanhã vai me enrolar tudo. Mas enfim, vamos ver. Ai, gente, outra coisa, antes de eu começar a fazer a janta aqui, eu tava pensando aqui, que eu tava vendo uns potinhos aqui que eu tenho que fazer um exame, que eu fui no médico e pedi pra ele pra eu fazer um check-up, né, porque faz tempo que eu não faço exames, então eu falei que eu não era daqui, né? E aí ele me passou alguns exames. E aí passou um exame de urina também. Só que o potinho é muito engraçado, deixa eu mostrar pra vocês.
vem esses 2 potinhos aqui. E aí, na minha cabeça, eu pensei, isso aqui é de urina e isso aqui é de sangue. E aí, fui perguntar pra Arci que se eu tinha... Na verdade, a minha dúvida não era nem a respeito de fazer xixi ali, o que era aqueles 2 potinhos. Era se eu precisava já levar o potinho com xixi pra lá, né? Porque no Brasil, vai saber, né? Se é diferente. E aí, ela falou que esse daqui serve pra eu... Olha, eu falando coisa de exame na internet. Mas, enfim, achei engraçado. Que esse daqui era pra fazer o xixi e esse daqui era pra colocar aqui, que ele sobe o xixi dentro dessa amostra e eu levo só essa daqui. E aí eu achei interessante, e achei engraçado porque ela tava me explicando como fazer o exame de urina. Ai, meu Deus, cada coisa que a gente passa no estrangeiro que só rindo mesmo. E, enfim, achei engraçado isso e queria compartilhar com vocês, que às vezes a gente não pensa quais as situações que a gente vai passar, né? E eu precisando saber se eu precisava levar o xixi fresco ou tirar lá o xixi no dia do exame. Mas enfim, mudando de assunto de xixi e exames, vou fazer a janta agora. Dreaming of you. Gente, são... Deixa eu ver... 10h40 agora da noite. E eu fiz minhas unhas. Consegui fazer minhas unhas, mas não consegui estudar. Estudar outra coisa que eu queria, né? Que era estudar Unity. Mas enfim, passei um esmalte de princesinha, bem nude. E amei. E agora vou descansar um pouco minha cabeça aqui, porque eu tava fazendo as unhas e tava escutando o vídeo e fiquei cansada mentalmente. Então agora eu vou descansar um pouquinho aqui, acho que ficar de bobeira. E não sei se eu vou ler alguma coisa, se eu vou, assim, ter um ânimo pra estudar pelo menos uma meia horinha. Ia ser muito bom se eu conseguisse fazer isso. Não sei o que vai virar. Por enquanto eu não tô com sono, então isso é bom. E o Igor segue trabalhando. E agora não sei o que eu vou fazer. Mas assim que eu descobrir eu conto. Gente, já no dia seguinte, ontem não voltei pra finalizar esse vídeo. Primeiro porque tava super tarde da noite. E depois da última atualização que eu fiz pra vocês, eu não sei de onde que eu tirei da minha cabeça que o Igor ia trabalhar até as 2 da manhã. Era até a meia-noite. Isso me pegou de surpresa, porque era quase meia-noite. Eu tava fazendo preparando um lanchinho pra gente comer, sabendo que a gente ainda ia ficar acordada até mais tarde. E aí ele veio falando, ai, que bom, acabou. E aí que eu entendi que era até meia-noite, não até as 2 da manhã. Mas que bom, isso foi uma surpresa muito boa. Mas falando a respeito das coisas que eu queria fazer ontem, uma coisa que eu tenho sentido nesse começo de ano é que eu ando assim sendo bem menos produtiva do que eu costumo ser. Eu ando numa baixa assim de vontade de fazer algumas coisas e assim, tipo, não postergando outras coisas. E geralmente eu sou uma pessoa um pouco postergadora, apesar de ser muito organizada e disciplinada, eu
sou uma pessoa postergadora. Ter a minha disciplina me ajuda muito a cumprir com as coisas que eu tenho pra fazer, mas algumas coisas que eu, assim, é um pouco chatinha ou eu não tô com muita vontade, eu vou postergando. E esse começo de ano eu tenho sentido muito nisso, a respeito das minhas leituras. Eu não ando conseguindo ler muito. Mês passado eu não li livro nenhum. E eu preciso até vir falar com vocês a respeito dos livros que eu já li nesse ano, mas foram, assim, a maioria livros que eu já tinha começado no ano passado e eu finalizei esse ano. E não ando com um ritmo de leitura bom, não ando com muita vontade de ler, pra ser bem sincera. Eu tô com alguns livros começados aqui e os livros estão bons e eu não tô conseguindo, assim, pegar um ritmo, sabe? Mas, enfim, eu, assim, respeito o momento, porque tem momentos que a gente tá mais pra uma coisa e menos pra outra e tá tudo bem. A gente tem que ir adaptando as coisas, porque às vezes se cobrar demais por coisas que, assim, nem vale a pena, eu vou ficar me cobrando pra ler mais, sendo que eu tô lendo, mesmo que pouco eu tô lendo. Então isso é o mais importante, fazer, mesmo que seja pouco. E eu tô, assim, mais empolgada com outras coisas agora, talvez. Eu tô mais empolgada com fazer exercício, eu tô muito empolgada com o CrossFit, com as minhas corridas. Com as minhas corridas eu tô empolgada, mas também dei uma baixada, assim, na expectativa, porque eu vim de um ano que eu treinei muito para as corridas que eu tinha para fazer, e agora eu tô bem, assim, tranquila, não querendo esquentar muito a cabeça. Mas, assim, tá bem gostoso e eu tô também passando um processo mental de saber o que eu vou fazer, que linha eu vou fazer, se eu vou começar alguns cursos que eu tenho em mente. Eu preciso terminar outros cursos, então eu preciso focar nessas coisas e isso me requer tempo. E ontem mesmo eu não consegui estudar e eu não consegui ler um pouco do que eu queria ler. E eu já imaginava que eu não ia conseguir fazer tudo que eu tinha pra fazer, até porque eu não tenho tempo, não tinha... Só se eu ficasse acordada à madrugada pra eu fazer isso. Mas eu fiz bastante coisa do que eu tinha pra fazer. Eu não posterguei a aula de francês, que era uma coisa que eu não tava com vontade de fazer ontem. Mas é importante entender, assim, quando eu não tô com vontade, de só que eu tô querendo empurrar com a barriga, e quando eu realmente, assim, preciso daquele tempo pra, assim, descansar, que seja. A gente conhece o corpo e a mente da gente. E ontem eu só tava querendo postergar, principalmente porque a gente tá aprendendo algumas coisas novas e isso me tira da zona de conforto, por medo de me expor, sabe? E não saber responder as perguntas, talvez. E a aula de ontem foi muito boa e eu senti que eu tava me desenvolvendo, sabe? Isso foi bom. Mas enfim, era isso, gente, pro vídeo de hoje. Queria compartilhar esse vídeo com vocês, tentando ser produtiva e muitas vezes falhando nisso, e mostrar que também a maior parte do tempo eu sou uma pessoa organizada e disciplinada e eu faço as coisas que eu preciso fazer, mas tem vezes que isso daí eu tô na baixa, e eu acho que eu tô numa baixa, assim, de mais viver cada dia, assim, e deixar rolar e não ficar tudo organizadinho que nem eu costumo ser. E, enfim, momentos e tá tudo bem. Às vezes a gente se cobra demais, eu me cobro demais, que eu deveria estar fazendo mais, eu deveria estar fazendo isso, ou deveria estar fazendo aquilo. E a gente deixa de viver aquele momento que é tão precioso, sabe? Eu poder escolher o que eu quero fazer. Então, às vezes é importante a gente trazer isso à mente, de que oportunidade eu tenho de viver esse momento. Então eu vou desfrutar do que eu tenho em mãos e não ficar me cobrando tanto pelo que eu não tô fazendo ou deixando de fazer, ou que eu poderia fazer. Questões da vida humana. Mas era isso, gente, que eu queria falar. Mostrei ontem meu cabelo também pra vocês e eu vou deixar aqui até na tela. O produtinho que eu usei ontem foi o produtinho do mercado. Simples assim, não tem nada a ver com um ativador de cachos ou algo do tipo. E meu cabelo tava maravilhoso, eu tava amando ele ontem. Na verdade hoje também, mas é que hoje deu uma murchadinha porque eu dormi com ele solto também.
Mas tenho amado meu cabelo. Eu até falei pra vocês num dos vídeos anteriores, não sei se foi o vídeo anterior, a respeito do meu cabelo que eu tinha ido cortar e tudo mais, e eu tô na melhor fase dele. Eu acho que agora eu fiz a transição capilar completa, porque agora não me sobrou mais nada de progressiva, agora é o meu cabelo mesmo. E eu nunca tinha visto na minha vida meu cabelo assim, nunca mesmo. Eu acho que na época que eu tinha o cabelo totalmente natural, eu não sabia cuidar dele. E eu tenho bastante cabelo, então depende do corte, depende do jeito que eu cuido, ele fica armado. E eu acho que na época também não existia assim produtos específicos para cabelos ondulados e assim que deixasse ele bem cuidado, e agora tem. Então eu tenho amado meu cabelo natural. E enfim, uma nova fase, na verdade não é uma nova pessoa, eu só agora sei quem eu sou, então é mais fácil e é mais simples de lidar com o meu cabelo, com a minha personalidade, porque agora eu sei quem eu sou. Ai, mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!